What's the matter? You don't have enough rain to make up your storm. Ooh, what you look so sad for? Where's the line I used to know? Vamos falar sobre o gênero lírico. Os poemas épicos populares na antiguidade não possuíam uma expressão individual. Daí surge a poesia lírica. Épico vem do grego epos, significa palavra, e lírico vem do latim lyricus, está associado à lira, um instrumento musical em forma de U. A poesia lírica, então, a poesia está muito ligada à música, elas eram indissociáveis, tanto que os poemas nunca perderam algumas características musicais, quase matemáticas, né, como ritmo, por exemplo, tá? Somente no século XV, com a invenção da imprensa, que ocorreu a separação entre poesia e música. Vocês estão vendo aí na imagem uma lira, tá? Esse instrumento musical, que a musa da poesia está segurando. A poesia lírica, então, ela dá voz ao que chamamos eu lírico ou eu poemático, eu poético, que expressa coisas pessoais, ok? O gênero lírico, portanto, ele traz uma voz particular, que é esse eu lírico, que manifesta a expressão do mundo interior. Como eu havia falado, quando ocorreu a separação entre poesia e música, os poemas passaram a ser registrados como cancioneiros, coletâneas, mas ainda assim a poesia lírica não era tão valorizada quanto a época, o que muda no Renascimento, especialmente com estes dois. Acima, vocês veem Dante Alighieri, já falamos dele lá no gênero épico, e abaixo Francesco Petrarca. Petrarca, Shakespeare, Camões são três grandes poetas líricos desse período, mas foi Petrarca o responsável pela valorização, sobretudo da poesia amorosa. A sua musa era Laura, a mulher amada sobre quem ele escrevia, mas esse amor nunca foi correspondido. Segundo o diário dele, Laura realmente existiu, mas era uma mulher casada. Então, se algo resultou disso, foram poemas repletos de amor e sofrimento e a renovação do soneto. Agora, lembram quando eu comentei sobre a Divina Comédia? Dante conheceu Beatriz, a sua musa, quando era muito jovem. Esse amor transformado acabou criando um novo tipo de literatura, o doce estilo novo, né, de que nós falaremos na aula de humanismo, porque até então o amor não era uma temática muito recorrente nem popular. O amor de Dante por Beatriz, ele transforma, ele justifica a poesia e a vida dele. Mas a Beatriz da vida real, né, faleceu antes dele, então é por isso que na Divina Comédia Dante morre, né? E é guiado no inferno e no purgatório por Virgílio, mas o objetivo da sua viagem é encontrar Beatriz. Então, quando chega ao paraíso, é ela que passa a guiá-lo. Então, muita gente, inclusive, prefere as partes da Divina Comédia correspondentes ao purgatório e ao inferno, acham mais interessantes, né? Porque o paraíso ali é o deslumbre, alguns dizem que é chato, inclusive, né? Mas ele tá tão entusiasmado que ele não consegue nem explicar o que ele vê. Então, a obra, a Divina Comédia, ela termina, é comédia porque termina bem, com ele e Beatriz reunidos no paraíso. A poesia lírica tem várias formas, na verdade, formas padronizadas, como, por exemplo, a elegia, que é um poema que trata de morte e outros acontecimentos tristes. Temos a écloga, um poema que se passa no ambiente campestre. A elegia, por exemplo, aparece bastante no romantismo, e a écloga sendo um poema pastoril no arcadismo, né? Temos também a ode, que louva valores nobres, ela é muito parecida com o hino, e temos o soneto, que é a forma lírica mais importante para a gente estudar. Claro que existem outras, temos a balada, o rondé, mas essas não são as mais recorrentes. O soneto é um poema de 14 versos, organizado em 2 quartetos, que são estrofes de 4 versos e 2 tercetos.
que são estrofes de 3 versos. As 2 primeiras têm a função de desenvolver o tema e as 2 últimas concluem bem ao gosto renascentista, representando aí a luta entre razão e emoção. Vamos à leitura? Trouxe aqui um soneto de Camões. Quando da bela vista e doce riso, tomando então meus olhos mantimento, tão elevado sinto o pensamento que me faz ver na terra o paraíso. Tanto do bem humano estou diviso, que por qualquer outro bem julgo por vento. Assim que em caso tal, segundo sento, assaz de pouco faz quem perde o siso. Em vos louvar, Senhora, não me fundo, porque quem vossas coisas claro sente, sentirá que não podes merecê-las. Que de tanta estranheza sois ao mundo, que não é de estranhar, dama excelente, que quem vos fez, fizesse céus e estrelas. Então vamos a algumas traduções, né? Apesar de se tratar de um poema em língua portuguesa bem antigo, de coisas que vocês possam não ter entendido. Tomando mantimento significa tomando consciência. Estou diviso significa que ele está separado, apartado. Sento é uma forma verbal de sinto. E não me fundo significa não me empenho. Então o poema traz na primeira estrofe a visão da mulher amada, né? Quando ele a vê e o sorriso dela, ele se sente o pensamento enlevado, ele sai do chão, sai da realidade. Aí nós temos a emoção. A segunda estrofe mantém essa ideia, tanto do bem humano estou separado que por qualquer outro bem julgo por vento. Assim que caso tal, segundo sinto, assaz de pouco faz quem perde o siso. Então aí ele está perdendo a razão simplesmente pelo fato de ter visto a dama. Já na terceira estrofe ele parece racionalizar mais esse sentimento. Ele fala, em vos louvar, Senhora, não me fundo. Esse Senhora é uma tradição medieval, porque quem vossas coisas, claro, sentirá que não pode merecê-las. Então ele percebe ali que não adianta ele ficar enlevado desse jeito, porque na verdade ele não pode merecer aquilo tudo, né? Que de tanta estranheza sois ao mundo, que não é de estranhar, dama excelente. Aquela mulher parece tão irreal, parece tão perfeita, que ao final ele conclui que só pode mesmo ter sido feita por Deus. Claro que ele faz uma outra referência a Deus aí no último verso. Bom, e aí vamos aos recursos poéticos. A linguagem literária, especialmente a poética, ela tem sonoridade, devido às suas origens musicais. Essa sonoridade se expressa em forma de ritmo, de metro e de rima. O ritmo é um movimento regular. Na música, são sucessões de tempos fortes e fracos. Na poesia, é a sucessão de sílabas tônicas e átonas, ou átonas e tônicas. Só para relembrar, a sílaba tônica é aquela mais forte, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com a espada sanguenta na mão. É sanguenta mesmo, tá? Texto antigo. Destaquei para vocês as sílabas tônicas. Percebam que tem um trabalho aí, um cálculo matemático nesse poema, de modo que nós tenhamos sílaba átona, átona, tônica, átona, átona, tônica. Repara, átona, átona, tônica. E aí a gente conta até a última sílaba tônica e ignora esses rais de escuras. Isso dá muito trabalho. Então não é simplesmente pegar uma caneta e escrever o que vem à mente. É um trabalho mesmo, é um engenho, tá? Isso é ritmo. O metro, gente, é uma outra característica relacionada à sonoridade, né? O número de sílabas métricas. Normalmente nós juntamos vogais finais as iniciais da palavra seguinte e contamos até a última sílaba tônica. Então coloco aí um exemplo do Casimiro de Abreu. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. E aí nós contamos ó, que saudades que tem. Última sílaba tônica, conta até ela. Temos aí 7 sílabas, né? 7 sílabas poéticas, que não correspondem perfeitamente à separação de sílaba que nós fazemos na escola. Dal, olha a pronúncia, dal, ro, ra, da, mi, nha, vi.
Opa, o tracinho tá no lugar errado. Aí cortamos esse da. Da minha infância querida. Contamos até o ri. Que os, junta numa pronúncia só, porque é isso que a gente faz na fala. Que os anos não trazem mais. Aí você conta até o mais. Por fim, temos a rima, que é a coincidência de sons a partir da última tônica no fim dos versos. Isso aí vocês estudaram no 9º ano com mais detalhes, né? Eu tô só comentando que são coisas que podem aparecer quando a gente estiver estudando os estilos de época. Eu vou repetir aqui o poema lá de cima, né? Cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras, com a espada sanguenta na mão. Aí nós temos uma coincidência de sons entre escuras e impuras. Às vezes a coincidência não é bem uma coincidência, mas uma semelhança. Então a rima pode se construir por coincidência ou por semelhança, tá? Inclusive essas palavras são da mesma classe gramatical, né? São 2 adjetivos. Portanto, é considerado uma rima pobre, porque é uma rima fácil de ser feita. Here we go. Now this is a story all about how my life got flipped upside down.